não, Chico? César, Nassif, boa noite, obrigado pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos ouvindo. Uhum. Tá. Eu entendo que há algumas conclusões que a gente pode chegar a partir dessa pesquisa que já captou os efeitos do debate na Band, e que, sem dúvida, o Ciro e a Tebet tiveram mais presença, mais articulação na fala, mais clareza. Isso é verdadeiro, é como uma corrida de Fórmula 1, uma comparação, não sei se é a mais devida. O Lula fez um giro de treino, pisando muito no freio e tal. O Ciro moderou as manobras muito drásticas, verborrágicas que ele costuma fazer, mas foi bastante assertivo. A Tebet foi uma surpresa, ela é pouco conhecida, na verdade, da grande massa que vê a televisão aberta, embora também o debate na Band tenha tido metade da audiência das entrevistas do Jornal Nacional da Globo. Mas ela pontificou bem, foi... Por isso, eu acho que já reflete a pesquisa esse pequeno crescimento do Ciro e da Simone Tebet. Nenhum dos dois, me parece, vai retirar a candidatura. O MDB da Tebet tem uma federação de caciques com votos de massa, que ainda tem peso em alguns estados, não a força de antes. Ela já sofreu uma pressão forte para que o MDB apoiasse o Lula, resistiu, sobreviveu, portanto, ela tem uma sustentação, está animada agora com esse bom desempenho, esse reconhecimento. Eu vejo na rua uma outra pessoa falando dela com uma grande novidade. Claro que vai aparecer o passado dela, o voto em Bolsonaro, o desprezo ao povo indígena, e várias outras posturas conservadoras dela. E acho também um outro elemento. O povo tem um sentido prático, pragmático. Se há 40% dos eleitores do Ciro que pretendem votar no Lula num eventual segundo turno, é possível que uma pequena parcela desses, para resolver a parada logo no primeiro turno, isso daqui a 3 semanas, digamos, uma semana, 10 dias da eleição, migre para o Lula para decidir no primeiro turno. A movimentação deve ser delicada, respeitosa, sutil da campanha do Lula, da qual eu integro, faço parte como PSOL, nessa direção aí. Porque o ideal era resolver mesmo no primeiro turno, vai ter muito estado com 2 turnos, a maioria, e a gente fazer uma boa bancada federal, 1/3 do Senado, na totalidade da Câmara. Isso tudo resolve dia 2 de outubro. E o Lula, lá no primeiro turno, está na mão, porque, veja bem, essa pesquisa também capta o efeito dos R$600, a propaganda do Bolsonaro no horário eleitoral, dizendo que ele é o pai dos R$600. Está jogando pesado, jogando tudo. E não consegue reverter essa distância do Lula para ele. Eu, sinceramente, achava que ia ter alguma diminuição dessa distância aí. Deixa eu de 10, colocar... 12 pontos. Não parece. Agora. Ô, Chico, deixa eu só colocar alguns pontos aqui importantes aí. Nós tivemos hoje um caso bem interessante aí. A Justiça Federal no Maranhão teve uma decisão inédita de impedir uma das transferências do orçamento secreto aí no valor de 20 milhões. Você teve aqui alguns casos de municípios com 30 mil habitantes com recursos que recebeu recursos do orçamento secreto para 270 mil consultas. Tem outro município de 22 mil habitantes que recebeu recursos para fazer 18 mil exames transvaginais. Então, um ponto que, aliás, a própria Simone Tebet colocou num dos debates, a hora que tirar o sigilo do orçamento secreto,
se gritar pega ladrão, vai ter muita gente correndo que nem o diabo da cruz aí, porque daí não tem jeito. Daí não tem jeito. Então, esse é um ponto relevante aí que. Um outro ponto é o seguinte: a Simone Tebet ela é muito bem articulada. Agora é uma posição ruralista e bem conservadora, mas a vice-candidata dela é uma pessoa muito polêmica. É aquela. Mara Gabrilli. A Mara Gabrilli. A Mara Gabrilli ela tem 18 milhões aí no orçamento secreto. No orçamento secreto tem que ver onde foi aplicado, não dá para usar antecipadamente. Né? Mas ela tem posições que demonstram assim, uma coisa que chamou muito a atenção e que me foi dito pela responsável pelo presídio de Papuda, lá em Brasília, que era a enteada do Gilmar Mendes, aí, que a Mara Gabrilli foi lá com um conjunto de deputados e manipulou fotos para tentar dizer que os presos políticos lá estavam sendo beneficiados. E o pai dela fazia parte lá dos esquemas de ônibus lá de São Bernardo. É uma pessoa muito complicada. Eu acho que a Simone Tebet, o problema da Simone é o conservadorismo, aí, o fato de ter participado do impeachment, são questões de ordem política e de ordem ideológica, aí, mas a Mara Gabrilli é uma pessoa que pode dar muito trabalho para ela, em todo caso, aí, sabe? Agora, Chico, essa frente que se forma em torno do Lula, com Alckmin e tudo, como que você acha que o Lula vai arbitrar as grandes questões que precisam ser trabalhadas aí? Porque o que eu vejo, hoje o Ciro foi falar lá na Firjan, o Lula tem colocado algumas posições que não tem tergiversado em relação a alguns temas relevantes, como reforma trabalhista e tudo, mas é evidente que o Lula é um cara que busca consensos aí para... Ele trabalha no mundo real da política, coisa que o Ciro não faz. Né? Como que você acha que vai ser, dentro desse grande arco, que você tem o combate à fome, que é prioritário, isso aí não se tem a dúvida. Né? Mas em termos de política econômica, como que você acha que o Lula vai se haver aí? Opa, o Lula tem uma intuição política impressionante, admirável. Eu me recordo quando, do processo de impeachment da Dilma, o golpe parlamentar, eu estava lá exercendo o mandato de deputado federal, muitos deputados do Centrão, aquele Centrão Boa Praça, que pragmático, que precisa manter mandatos, até pela imunidade, porque oferem com os mandatos, que eles vivem atrás de boquinha do governo, não tenha dúvida. O Centrão vai apoiar o Lula se ele se tornar presidente. Costa Neto cobrou. Dono do PL do Bolsonaro agora. Aí governo não sou a favor. Isso é uma tradição ruim brasileira. É um pouco a PMDBização da política. O PMDB também tem essa característica governista congênita. O seu som está... E eles reclamaram que a Dilma não tinha não tinha jogo, não deu o fundo Real Grandeza de Furnas para o Cunha, e jogou duro na Petrobras. Quer dizer, a Dilma foi golpeada até pelos seus méritos. E o Lula ia chegar, ela nomeou ele chefe da Casa Civil, o Gilmar Mendes barrou. A política brasileira é um caleidoscópio, né? Quem quiser examinar com racionalidade vai ficar encrencado. Mas eles diziam, o Lula tem conversa, o Lula tem jogo. Então, o Lula tem uma habilidade enorme. O desafio é negociar, fazer acordos sem ultrapassar fronteiras da ética pública, do interesse público, sem conceder demais ao fisiologismo. Em algum grau, sempre acaba cedendo, mas para isso é preciso mobilizar as forças sociais de mudança. Se ficar só nos acordos dos bastidores palacianos, aí está lascado, não avança, e o mesmo esquema ao qual o Bolsonaro, o valentão, que ia acabar com as mamatas, que ele ainda diz que tem um ministério técnico para enganar os trouxas, mas ele cedeu ao Centro-Olé. Hoje
Aliás, ele já disse que sempre foi do Centrão. O Lula tem que saber, como sabe, negociar e tocar as propostas de mudança, mobilizando a sociedade. Joga na asta pública quando tiver dificuldade de propostas não republicanas. O caminho é esse. Deixa eu só colocar aqui uma coisa que vocês vão ver aqui, relembrando o passado aqui. Isso aqui teve um debate hoje em Maceió. Olha o comportamento do Fernando Collor. Que nessa sua réplica explique como é que, dentro daquilo que o senhor acabou de falar, de que escolheria as pessoas de acordo com a sua capacidade técnica, o senhor indicou uma sua namorada para a Secretaria da Prefeitura de Maceió. Responda esta pergunta. Responda a segunda pergunta. Quando o senhor... Responda, por favor. Responda, não sou eu, por favor. Responda, nossa cara, por favor. Morda os seus beijos, por favor. Morda os seus beijos. Rodrigo, morda os seus beijos. Candidato. Morda os seus beijos. Para o tempo aí, por favor. Morda os seus beijos, por favor. Morda os seus beijos. Corta, por favor. Vai ter oportunidade de vir aqui e responder. Por favor, corta o microfone do candidato, por favor. Eu quero meu tempo. Sim, vai ser restabelecido o seu tempo. Só um minuto. Por favor, pessoal, por favor, candidato, por favor, candidato. Senta aí, por favor. Senta aí. Imagina uma campanha presidencial com Collor e o Bolsonaro candidatos. O que não daria, viu? O Chico acho que está... Lamentável, né, Nassif? O Collor é uma figura nefasta, execrável, é inacreditável que ele ainda esteja às voltas da política institucional brasileira, cara. O problema dele, o desespero, essa adesão dele ao Bolsonaro, a ponto de gritar aí pelo Bolsonaro e tudo, é porque ele tem a empresa... Deixa eu ver se o Chico volta agora aqui. Ele tem a empresa... Voltou. Ele tem a empresa dele lá, que é afiliada da Globo. O pai foi sócio do Roberto Marinho lá atrás, no Parque Lage. E é interessante, quando esse negócio do saco roxo aí, que ele popularizou, o pai, que foi uma figura interessante lá em Alagoas, tudo, o pai ele era terrivelmente medroso, fisicamente medroso. Eu conto um pouco dessa história no meu livro, da biografia do Walter Moreira Salles, que ele frequentava postos, bom jornalista. O pai fez uma bela reportagem sobre um almoço que teve lá em Poços, lá que selou o golpe do Estado Novo e tudo, né? Mas o pai ele pagava um irmão para dormir no quarto dele, lá no palácio lá em Alagoas, para ele, em caso de atentado, não pegarem ele. E o Arnon de Mello? O Arnon de Mello? Uhum. E o famoso episódio que matou o senador Calas, que era do Acre, ele estava armado no Senado e chegou o senador Péricles, que tinha sido governador de Alagoas, um cara violento também, e o Arnon ficou com medo que ele fizesse alguma besteira, pegou o revólver, deu um tiro nervoso, o primeiro tiro bateu na mesa do senador Zé Hermídio, pai do Antônio Hermídio, que teve que se esconder embaixo da escrivania, entalou lá, e o segundo matou o senador Calas. Mas o desespero do Collor é que ele fez gastos enormes, construiu mansões aqui, não sei se foi em Campos do Jordão, aqui, que descapitalizaram totalmente a empresa dele. Então é uma questão de sobrevivência dele ganhar para governador e apoiar o Bolsonaro aí, porque depende também de negociações com o BNDES, é enrolado aí, né? É enrolado. Chico, essa questão desses arranjos políticos agora, qual é o nome aí, essa frente de partidos aí, essa nova figura política que foi criada aí? União Brasil. Não União Brasil.
Você tinha as alianças políticas, agora você tem essa figura. Federação partidária. Federação. Você acha que a federação pode colocar um pouco de ordem na zorra que é o ambiente, essa multiplicidade de partidos do Brasil? Nassif, César, eu lá na Câmara, meu primeiro mandato de deputado federal, primeiro governo Lula, 2003, a gente constituiu uma comissão da reforma política. E eu, na época, era do PT, agora sou do PSOL, saí do PT para continuar praticando os bons valores do PT, mas a gente discutia muito isso. A federação partidária, sem diluir os partidos, com identidade, com durabilidade, eu acho uma boa em tese. Agora, ela não pode ser artificial, ela tem que ter o mínimo de unidade. Eu estou vivendo num partido que é o PSOL federado com a rede. Quando a Heloísa Helena, candidata, eu não sei como ela está agora, mas ela disse que não haveria força humana no mundo que a obrigaria a votar no Lula. Aí, eu suponho, espero que ela tenha mudado de ideia, de posição, mas isso não ajuda numa frente que tem que ter um mínimo de identidade. O Brasil tem muita diluição partidária, o derretimento é enorme. A maioria das 32 legendas são de aluguel, não correspondem sequer ao seu nome, são marcas de fantasia. O trabalhista é patronal, o progressista é conservador, o liberal é autoritário, pode ter até socialista que é capitalista, enfim, vira uma geleia geral. Isso soma, leva água para o moinho da antipolítica. Eu ouço na rua o tempo todo, eu voto em pessoas, não em partidos. Isso é um erro, isso é um perigo. Isso personaliza a política e faz ela ser dominada por caciques com votos de massa. O personalismo atinge até o campo da esquerda, cada um ali querendo se afirmar, partido controla, partido mais doutrinário, genuíno, com núcleos de base, às vezes é um incômodo para certas trajetórias políticas, porque cobra, exige, interpela, o que é bom. Então, a federação é uma boa ideia, mas como muitas boas ideias no Brasil pode se degenerar, a federação pode feder e não federar. Tá, joia. Fico, muito obrigado por sua participação aqui no GGN. Sucesso aí nessa... Posso dar uma notícia boa aqui claro, do meu Rio de Janeiro? Nós tínhamos na Câmara Municipal até agora o terceiro vereador mais votado, que era um youtuber, um influencer, mas com práticas muito violentas e também com práticas de abuso com menores e crianças. Gabriel Monteiro, não sei se vocês ouviram o caso, eu sei bem porque fui o relator, estou tendo que andar com proteção, carro blindado, porque o rapaz é meio brabo, e é um fenômeno novo na política, tipo Mamãe Falei aí, que em boa hora a Lesp retirou do mandato. Aqui também a Câmara Municipal do Rio cassou o mandato dele por 48 votos a 2. Carlos Bolsonaro, que podia ter votado, ele se licenciou, podia ter saído da licença para ir lá votar, mas preferiu não botar a mão nessa cumbuca. E ele votava sempre com Gabriel Monteiro em outras questões. Pois bem, hoje o tribunal... E ele se registrou como candidato. Tem uma popularidade imensa, mais de 4 milhões de seguidores. Hoje o Tribunal Regional Eleitoral julgou a elegibilidade dele, proposto candidatura do PL, que ia puxar provavelmente 2, 3 outros deputados, aqueles fenômenos de massa. O Tribunal Regional Eleitoral, por 6 votos a 1, impugnou a candidatura dele. E ainda obrigou o PL a devolver para os cofres públicos o que tinha empenhado de fundo público eleitoral para o Gabriel Monteiro. Portanto, claro, vai recorrer ao TSE, mas que por um placar desse dificilmente revoga. Eu ouvia nas ruas as pessoas indignadas, como é que ele não pode mais ser vereador e pode ser deputado federal? Mas fez-se justiça também. Isso é muito importante para a gente. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem que comemorar até o óbvio, né? Mas agora falta agora o processo e a denúncia do Ministério Público em cima dele por pedofilia. O cara é um... sim.
Olha, já teve a justiça parlamentar, ético-disciplinar, já teve a justiça eleitoral, e o recurso dele ao Tribunal Superior Eleitoral não deve prosperar. Falta avançar e definir a justiça criminal. Ele é réu em 2 processos, ele tem uma situação muito complicada, é um cidadão jovem ainda, eu lamento, mas indigno da vida pública e da sociedade civil nesses termos, né? Mas a justiça eleitoral, eu acho que vai agir também, a justiça criminal, né? Ele está respondendo lá e vai sair alguma coisa, não é possível. Você tem toda a razão, Nassif. Bom, Chico, eu agradeço. E um grande abraço, então, viu? Igualmente, vamos em frente. Obrigado pelo convite. Eu sou professor de História, acabei de lançar um livro para a narrativa do 7 de setembro, já que a gente está entrando na Semana da Pátria. Você é do tempo também que tinha Semana da Pátria. Do 1º ao 7 de setembro, a gente cantava. Então, a gente cantava o hino todo dia, né? O Virundum. Eu lancei um livro chamado Independência e Vida, pela Fundação Lauro Campos. Está no site da Fundação Lauro Campos Marielle Franco, para quem quiser acessar. Uma reflexão sobre os 200 anos. Valeu, irmão.